Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Paris Saint-Germain 1, Flamengo 1, que infelizmente perdemos, a final do Mundial nas disputas de pênalti. Acho que esse jogo é importante analisar em vários aspectos. Vou começar analisando sobre o jogo em si. Uma coisa que me agradou muito, me deixou orgulhoso, acho que todos vocês também, foi que o Flamengo jogou da forma que jogou a temporada toda. Competiu, o Flamengo conseguiu competir contra o Paris Saint-Germain, que é o melhor time do mundo. Só para você ter ideia, dos 11 jogadores ideais da FIFA, a seleção da FIFA do ano de 2025 aí, dessa temporada, 5 são jogadores do Paris Saint-Germain. O Dembélé, que é o jogador deles, foi eleito o melhor jogador do mundo. O elenco deles é impressionantemente bom. Todo mundo sabe, não vou ficar aqui falando de jogador por jogador do PSG. Eles têm um poder financeiro que eles contratam quem eles querem. Por exemplo, o Kvaratskhelia, que fez o gol na gente. Ele foi o melhor jogador do Napoli, quando o Napoli foi campeão na temporada retrasada. O Paris Saint-Germain foi lá e comprou. O Paris Saint-Germain, Manchester City, esses grandes times, Real Madrid, eles contratam quem eles querem, os grandes times da Europa. Então eles conseguem montar uma seleção mundial, Mas assim é mérito deles, o dinheiro deles é mais forte, isso aí não vou entrar no mérito da questão. Só que a gente consegue levar o jogo até nos pênaltis, Obviamente o Paris Saint-Germain controla a maior parte do jogo, mas não é aquele sufoco que o Flamengo não consegue sair de trás, o Flamengo fica só se defendendo, não. O Flamengo com a bola tentou jogar. Sem a bola se defendeu muito bem, como é característica desse time do Filipe Luís. O gol que a gente toma é uma jogada rápida deles, um cruzamento rasteiro muito bem feito. O Rossi não consegue cortar a bola e o Kvaratskhelia faz 1-0 para o Paris Saint-Germain. Não consigo, o Rossi falhou, cara, pode ter falhado. Acho que concordo com a análise, acho que foi do Júnior na transmissão da Globo, de que o gramado é muito mais veloz do que o gramado que a gente joga aqui no Brasil. Talvez ele tenha perdido o tempo da bola, mas não foi um frango. Poderia ter defendido melhor, poderia. Mas eu não consigo criticar o Rossi, cara, pela temporada que ele teve. Só para lembrar, disputa de pênalti contra o Estudiantes, ele foi o herói da partida. Contra o Racing, faz aquela defesa milagrosa com um chute a queima-roupa de dentro da área. Acontece, Em relação ao jogo do Flamengo, acho que todos os jogadores se empenharam, cumpriram muito bem o papel tático. Isso é uma coisa muito boa, pensando já no ano que vem. Esse elenco entendeu e consegue cumprir muito bem o que é pedido pelo Filipe Luís. Isso aí é excelente para um time, quando o time entende e incorpora o jeito de jogar do treinador. Então é um ponto positivo já para o ano de 2026. E o Flamengo com a bola tenta jogar. Aí que está uma dificuldade do nosso elenco. Acho que o Flamengo, acredito, que vai fazer uma autocrítica sobre a temporada, pontos positivos e pontos negativos. Para mim, o nosso ponto negativo foi o ataque, A gente perde o Pedro de uma forma besta, infantil não, um azar, quebrar o braço da forma que quebrou. Depois, quando ele está apto a voltar, que é lesão muscular, e o Pedro, sem dúvida nenhuma, qualifica muito o nosso ataque. Então a gente teve que entrar numa final de Mundial contra o melhor time do mundo, da linha de 4 do Paris Saint-Germain. Os três são da seleção da FIFA. Então, uma defesa de alto nível, obviamente. E a gente entrou com o Bruno Henrique Plata, o Plata hoje cumpriu um papel tático muito bom devido ao seu preparo físico. Ele preencheu muito bem aquele lado direito ali, Só que ele recuperava a bola, mas na hora que precisava dele no ataque não tinha nada.
Então, né, ele fechou muito bem os espaços, fez uma boa dupla com Varela, recompôs muito bem mesmo a linha de 4, né, quando o Flamengo perde a bola. Os dois pontas voltam para fechar a linha de 4 e ele conseguiu fazer isso muito bem, porém, com a bola no pé, não produziu nada. E o Bruno Henrique, né, quebrando o galho de centroavante, tentou, correu também, deu um bom passe. Acho que foi pro próprio Plata lá, que foi um bom ataque do Flamengo, mas é pouco, né? Então eu acho que pro ano que vem a gente tem que dar um salto em relação ao ataque, como a gente, por exemplo, a nossa defesa. Nós temos 3 craques, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Quando o Léo Ortiz não jogou, o Danilo foi fundamental, fez o gol do título, mas não só não, né? Mas além do gol contra o Palmeiras, ele jogou bem, não comprometeu, né? Hoje também a gente viu que quando sai, né, os dois volantes, Jorginho e Pulgar, cartão amarelo e cansados, quando entra De La Cruz e Saul, o time melhora. Os dois entraram muito bem no jogo, De La Cruz e Saul, principalmente o De La Cruz. Pena que o joelho do De La Cruz é totalmente comprometido, né? Ele não consegue ter uma sequência de jogos, mas enfim, voltamos lá para o jogo mesmo. Segundo tempo, o Flamengo consegue a gente consegue empatar o jogo na cobrança de pênalti do Jorginho, pênalti no Arrascaeta. O VAR, né, teve que chamar porque realmente foi pênalti. Queria também ressaltar a arbitragem, que é arbitragem boa, velho. Sabe, o jogo fluiu, não ficou aquele jogo picotado. O Jorginho bate o pênalti muito bem batido, né? Goleiro para um lado, bola para o outro. E o Flamengo o Flamengo compete, né? Volto a repetir, o que o Paris Saint-Germain fez contra o Flamengo, né, em posição de posse de bola, em posição física, a marcação do Paris Saint-Germain é sufocante, cara. É sufocante. E eles, quando eles perdem a bola, eles já correm para recuperar. O perde e ganha deles é muito bom. E o Flamengo conseguiu. O Flamengo jogou. É diferente de quando o time entra em campo só para sobreviver. Sabe? Entra só para se defender, não passa do meio de campo. Quando recupera a bola, é chutão para frente. Isso é o time entrar para tentar sobreviver contra um grande time europeu. Flamengo não. O Flamengo entrou para jogar da mesma forma que jogou a temporada toda. Tanto é que conseguimos empatar de 1-1 com o Paris Saint-Germain, né? Na disputa de pênalti aconteceu uma coisa incrível. 4 jogadores perderam os pênaltis seguidos, né? Saul, Pedro, o Léo Pereira e o Luiz Araújo. Acho que é uma coisa que não vai acontecer de novo. Não consigo criticar, velho. Não consigo, assim, xingar ou reclamar os jogadores que perderam o pênalti. Como é que eu vou xingar o Léo Pereira, mano? A temporada que o Léo Pereira fez foi absurda. Tanto no aspecto técnico, tático e físico. Eu acho que o Léo Pereira nem machucou essa temporada. O máximo que ele ficou, sei lá, foi 3 ou 4 jogos na temporada toda fora, por causa de lesão. Jogou demais. O cara perdeu o pênalti, acontece. A impressão que me deu é que o Flamengo sentiu, na hora dos pênaltis, a gente entrou com um peso muito grande de ter que ser campeão mundial de novo. A impressão que eu tive foi essa. Os caras foram bater o pênalti com uma tonelada nas costas, que coisa que não precisa. Esse mundial, como o Flamengo fez contra o Paris Saint-Germain, disputou, lutou, jogou com raça, aplicação tática. Então, na hora dos pênaltis, era assim, fizemos a nossa parte. A obrigação de ganhar é sempre do time europeu, pela disparidade financeira que existe ainda. Eles conseguem montar uma seleção mundial. Então, achei que o Flamengo entrou muito, muito tenso nos pênaltis. E não precisava. O meu medo era
perder feio pro Paris Saint-Germain. Os caras, volto a repetir, os caras meteram 5-0 numa final de Champions. Fora o baile. E é o mesmo time deles. Contra a gente, pô, terminou 1-1, jogo equilibrado, jogo disputado. Tanto é que no final do jogo, na entrevista coletiva, o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, que foi um grande jogador, para quem não lembra ou não sabe, ele faz um elogio que eu particularmente não gosto, assim. Ele fala assim, o Flamengo jogou como um time europeu. O time do Flamengo está pronto para disputar qualquer liga europeia e disputar lá na frente. Né? Assim, a gente não é europeu, a gente é da América do Sul. Mas eu entendo, né, que o melhor futebol do mundo, incontestavelmente, é na Europa. É Premier League, é o campeonato alemão, né, italiano, espanhol. Então é um elogio, assim, mas é meio aquela questão de colonizador e colonizado, né? Mas enfim. Então, assim, é um elogio importante do Luiz Felipe. Do Felipe Luiz não, né? Luiz Henrique. Ele também fala que ele estudou o time do Flamengo. Ele também fala que como que o Flamengo tem um jeito de jogar muito bacana. Então é importante isso, salientar isso, que não é para ninguém ficar decepcionado que perdeu o Mundial, né, para o Paris Saint-Germain e perdeu na disputa de pênaltis, que sirva de lição. Se a gente provavelmente ano que vem, espero que ano que vem de novo a gente chegue no Mundial, na final do Mundial de novo, o time do Flamengo, se chegar de novo na final do Mundial, para ir com menos peso nas costas. Você chegar na final do Mundial é dever muito mais do que cumprido. Por quê? Você tem que ser campeão da Libertadores e tem que ganhar 2 jogos antes. Isso eu achei um absurdo, sabe? Por que o Paris Saint-Germain, por exemplo, não jogou contra o campeão africano, que é o Pirâmides, e o Flamengo jogava contra o Cruz Azul? Né? Cruz Azul e Flamengo são aqui da América, então o campeão da América joga contra o campeão africano e o campeão europeu. O Flamengo teve que fazer 2 jogos, sabe? É muita submissão ao futebol europeu. Pô, nós somos o campeão da Libertadores, nós somos o melhor time da América do Sul. Vamos enfrentar o melhor time europeu. Então tira esses timezinhos que a FIFA... Timezinho não. Tira esses times, né? Que o Cruz Azul e o Pirâmide são bons times, têm estrutura, não são timezinho. Mas então tira eles, faz igual era antigamente. O campeão da Champions contra o campeão da Libertadores. Um jogo só, pronto. Porque assim, é até covardia, sabe? O campeão da Libertadores, independente de ser o Flamengo ou não, tem que disputar 2 jogos para ir fazer a disputa com o europeu. O Flamengo já vem de uma maratona de jogos, o Paris Saint-Germain está chegando ainda no meio da temporada, quer dizer, né? Mas enfim, o que fica desse Mundial? Parabéns ao Flamengo, conseguimos disputar bem contra o melhor time do mundo, que é o Paris Saint-Germain. Nos pênaltis, como eu já disse, acho que o time entrou com um peso muito grande nas costas, que não precisava. O goleiro deles lá também, porra, o cara ficou parado nos 2 pênaltis que bateu no meio, ele ficou parado, parecia que ele sabia, né? Mas enfim, acho que não tem motivo esse jogo, como é que eu vou falar? Não mancha em nada a temporada brilhante do Flamengo. O Flamengo teve uma temporada brilhante. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão carioca, campeão da Supercopa, é o atual campeão da Copa do Brasil ainda, né? Ganhou lá o Derby das Américas, ganhou taça, mano. Porque se perde, perdeu. Então quando ganha, você comemora o Campeonato Carioca? Comemoro. Porque a taça, se perde, é crise no Flamengo, não é? Então, comemora tudo. Óbvio
que o Campeonato Carioca não tem a mesma relevância de um Brasileirão, de uma Libertadores. Mas esse ano de 2025 pra gente, uma coisa que eu sempre venho falando, nós estamos vivendo a história, né? Como a gente está vivendo um ano, talvez não caiu a ficha ainda, mas nós somos campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Disputamos uma final de Mundial contra um poderoso europeu e não fizemos feio, pelo contrário. O jogo foi disputado, foi equilibrado, tanto é que chegou nos pênaltis perdemos. Paciência. Então, e uma coisa boa também, que eu não vi nenhum torcedor do Flamengo assim reclamando de nada. Tá todo mundo com esse pensamento de que, pô, valeu a pena, competimos muito bem, mas não deu para ganhar nos pênaltis. E tivemos um ano maravilhoso. E para o ano que vem, só tende a melhorar, né? O Felipe Luiz vai continuar e já tem o elenco na mão. Precisamos de reforços pontuais, então já vai melhorar. O Luiz Henrique não chegou ontem no Paris Saint-Germain. O time do Paris Saint-Germain joga por música, é um time totalmente entrosado, com bola, sem bola. Os caras têm umas movimentações pré-estabelecidas que funcionam. Escanteio deles também, né, bola parada, já é tudo treinado. É impressionante a facilidade que eles têm de se entender em campo. É orquestrado. Por quê? O treinador está lá já há algum tempo, os jogadores não mudaram tanto, mantém o elenco. A cada ano que passa eles trazem reforços pontuais. Não precisa os grandes times, assim, né? Paris Saint-Germain e o Flamengo, que é um grande time aqui da América do Sul, claro. O Flamengo ano que vem não precisa contratar 10 jogadores, 8 jogadores, 7 jogadores. Não precisa reformular o elenco. Não. Na minha opinião, são contratações pontuais. O ataque tem que ser muito bem reforçado, né? Mas aí é 1, 2 jogadores que chegam. Então, e o treinador já vai continuar, o Felipe Luiz. Então a ideia de jogo continua. Então nós estamos no caminho certo. Então, fechamos o ano. Poderíamos estar agora aqui comemorando, né, falando do bicampeonato mundial, que seria maravilhoso. Para nossa soberba seria fantástico, mas não foi possível. Mas não passamos vergonha, pelo contrário, o mundo todo viu e reconheceu como que o Flamengo realmente é o melhor time da América do Sul, disparado, né? E como que o Flamengo conseguiu competir contra o Paris Saint-Germain. Então, assim, terminamos o ano bem. Para o ano que vem, como eu já disse, fazer esses ajustes pontuais no elenco e vamos disputar tudo de novo. Acho que o Flamengo ano que vem entra mais favorito ainda para manter os títulos que conquistou, né? Então é isso. Terminamos o ano bem, confiantes, felizes, alegres. A nossa soberba, mesmo com essa derrota nos pênaltis, continua altíssima por tudo que a gente ganhou em 2025, que é um ano mágico pra gente. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.